Umaru Sissoko, enquanto e capui nessa cabeça de como Guiné-Bissau e as coisas lá como por tem separação dos poderes e tem de ser onde que começar e tem de assembleia onde que começar acabar botando de as coisas tudo poder judicial e tem tudo mas Umaru tem que estar dominar e poderes tudo que fala aquilo que nasce temente que ter es nessa cabeça que nem só canabediano não tem o mesmo problema até 2025 agora ali problema que está ali gente a não está na olhar a os não está na olhar amanhã de mas é preciso não começar a debater amanhã. É preciso não começar a debater amanhã. Porque amanhã não há bilambu manduco para um outro. Esse melhor para cada quem escrever de tanda. Não há baile gosto para a eleição. Daqui a um ano e meio não há para a eleição legislativa. Porque o Maro Sissoko embalo talvez não pude cabimbai na tempo exato e pude bem bater a Assembleia. Agora, se ele quer bater a Assembleia, daqui a um ano e meio não há legítima no órgão. Não há legítima no órgão, PSC na ganha a eleição para durante. E se PSC ganha a eleição, o Maro Sissoko cana nomear quem candidato que o PSC fala, o marcano nomeado. E se o marcano nomeado, não entra no conflito, guerra civil. Seco, você acha de como as decisões que o Umaru Sissoko tem estado na toma podem vir constituir um perigo para o futuro do próprio país? Exatamente. Muito perigoso. O Umaru está à margem de normas e de convivência. Tudo que é normas de convivência, o Umaru está à margem. Alguém está à margem da Constituição da República. E um perigo garante. A botar ameaça até deputados, uma ameaça tudo gente. Mas quem que o Umaru Sissoko é embalo? Alguém só, mas é tudo. A nós não está imputa, soma como falou, enquanto alguém está arriba, não observa política a nível nacional, com alguém que não imputa é responsabilidade, Estado-Maior-General da Força Armada. Para ver de quê? Porque a luz da Constituição da República, e está falando de como, força castrense tem responsabilidade na defender legalidade democrática e contribui estreitamente na construção do país. Cadê a Força Armada na defender legalidade? Cadê até chanceles na nomeado? Desde quando o Boa Biana falar do chanceler na nomeado? Mas a Força Armada se integra. Mas a Constituição da República fala como incumbir defender legalidade, defendendo e para dar também sua contribuição na reconstrução do país. Força Armada se integra. Ora que o Umar fala e fala dois. Desde quando que não tem general de exército, não tem desafia tudo, Alberto Mbunde, para ir contando cronograma de não de estrutura militar de Guiné-Bissau, para ir contando onde que não tem general de exército e que tem que existe. E que existe. Mas o Umaru tem que general de exército, onde é que isso é aquele? E que havia aqui na tanque que força, estou aqui pegando a falar de general de exército. Para ir no cronograma de orgânica de não Força Armada, para alguém bem te sinal. Talvez tenha ignorância, mas municipal alguém tem sinal. Obrigado, Sexo Mariano Ribaixá. Sim, só para finalizar, para boa o lebsimento mais grande que tem na Guiné-Bissau, como que a bo presidente da República, o também ministro do Interior, para negociar com os sindicatos de bastonários médicos. Primeiro-ministro Cassala Nuno Gomes sabia que ele acabou de sentar com os sindicatos para negociar. Vice-primeiro-ministro que nunca existe na Guiné-Bissau e nunca can existe Umaru Sissoko no vice-primeiro-ministro. Que ele acabou de negociar com sindicatos. Mas ele disse que ele estuda e vai buscar ministro do Interior. Umaru Sissoko está viajando, está tomando país e entregar o ministro do Interior. À luz da Constituição da República, ele falou de como, na ausência do presidente da República e presidente da Assembleia que tem que ficar com o país. Mas o Umaru está viajando, que está contra o presidente da Assembleia, daqui na Bahia. O Umaru está viajando e toma ministro do Interior, boia no currículo de Bocha Candé. Se põe lá como ele quer ser o presidente da República, nem se dia para acabar por fiar e verdade. Porque a hora que o Umaru Sissoko não viaja, e está desse país no mundo, Bocha Candé. Bocha também quer ser o presidente da República, nem se dia. Quem que faz ele? E o Umaru Sissoko que faz ele. Boa lebsimento mais grande que tem. Gente está falando como homens estão na Guiné, não homens. Homens não hoje é lebsimento, falta respeito com o Umaru põe gente na cabeça de gente, é gente é calena de Umaru Sissoko. E para no país, e barajal tudo e por cabeça baixa para riba. Falta respeito mais grande, yes. O Umaru tem que estar saindo, não. Nem se os países aí, vai esse caminho. Para não vai para eleições gerais.
E que eleição legislativa é eleição geral, porque não seja farto do Umar Sissoko, que o sistema presidencialismo, que existe na Guiné, nunca existe, não morre, não ganha tudo. Bajulate, é questão de revisão constitucional. Isto é em jogo. Calma. Sim, sim, não acaba já não. Bajulate, é revisão constitucional. Sim, sim, não termina já não. Bajulate, é revisão constitucional que o Umar Sissoko pega texto nele. Para falar o Umar Sissoko como é Constituição da República, para firmar texto. Nya papel lambuna manduko toki wacha arma e mangas de papel de jintes lambuna manduko toki wacha arma se o Umaru falou como ina muda tinha vale de assembleia para esse sistema presidencialismo a nós tudo não larga Europa não lambuta manduko que no papel faz tugas na Guiné não lambu manduko no ba jaga se kiki força armada na kiki calma. Gustavo Robin